Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula de anatomia do sistema nervoso, hoje vamos fazer a parte 2 dessa aula. E vamos começar falando sobre o que é substância ou área. Substância ou área, vocês muitos já devem ter ouvido falar em substância cinzenta, área cinzenta, substância branca, área branca. E onde é que é isso e o que é isso? Nada mais é do que quando a gente observa aqui na região da representação encefálica, cerebral, a gente observa tanto essa parte cerebral, todos os componentes que estão ali na cavidade craniana, a gente vai observar que na camada mais externa do encéfalo ela tem essa cor mais acinzentada. Já na parte mais interna, ela tem essa coloração mais esbranquiçada. Tudo que é mais externo a gente chama de córtex e a parte mais interna a gente chama de região medular. Então, na região do córtex cerebral, no córtex encefálico, a gente observa a deposição de substância cinzenta. E o que é essa substância cinzenta? Substância cinzenta é aquela que contém agregados de corpos celulares, ou seja, aquela parte do neurônio que é o corpo celular, que é o pericárdio, também conhecido como pericárdio, tem um núcleo ali, é a parte do processamento das informações. Então, na parte encefálica, dentro da cavidade craniana, na parte cerebral, ali a gente vai observar a substância cinzenta no córtex cerebral. Tá ok, pessoal? E aí também tem aqui, já na parte mais interna, a substância branca, que é aquela que contém as fibras nervosas mielinizadas. Como a gente já viu, mielinizadas é aquela parte que contém bainha de mielina, ou seja, que contém tecido adiposo, gordura, que favorece na parte das conduções nervosas, aquela condução saltatória, condução mais rápida. Tá certo, pessoal? Então, essa parte mielinizada, essa parte do neurônio, é a parte. Qual é a parte? É a parte axonal, a parte dos axônios, das fibras nervosas e também os dendritos. Dendritos também estão aqui compondo essa parte de substância branca. Então a gente observa essa parte aí de substância cinzenta e substância branca, são muito importantes. A gente já sabe que a parte de substância branca é a parte mais mielinizada, então é a parte da condução do impulso nervoso, e a parte cinzenta é a parte do processamento das informações. Então, essa parte cinzenta, é a parte responsável por interpretação de som, de sensações, sons, odores, desenvolvimento de pensamentos, sentimentos, guarda de lembranças, movimentos, enfim, toda essa parte mais funcional, tanto motora quanto sensitiva, enfim, toda essa parte de processamento, transdução de informação na região do sistema nervoso, E na parte branca é aquela parte que vai estar passando a informação nervosa. Como a gente vê, aqui já é uma imagem da parte ainda do sistema nervoso central, mostrando a medula espinal, E aí só para a gente observar que na medula espinal é diferente, tá, pessoal? Enquanto lá na região encefálica a parte da substância cinzenta era no córtex e a parte da substância branca, ou área branca, era na parte mais interna, na parte medular, aqui na medula espinal é ao contrário. A parte da substância branca é ao redor, a parte mais externa, e a parte da substância cinzenta é a parte mais interna, tá? Então, como a gente vê, até aqui ele se forma esse formato de H, ou de borboleta também, alguns literaturas chamam, Então, conhecido como H medular, a parte da substância cinzenta é a mais interna na parte da medula espinal. E nessa imagem a gente consegue observar, de um corte transversal e uma representação esquemática da medula espinal cervical, a gente pode observar algumas estruturas importantes para a medula, como as que fazem a sua divisão em duas metades iguais, principalmente aqui o sulco mediano dorsal e a fissura mediana ventral. Tá certo, pessoal? Além disso, a gente vê aqui de onde emergem, os nervos, principalmente aqui na região medular, os nervos espinhais, tá? Esses nervos vão emergir aqui de raiz ventral, de corno dorsal e vão ter, dependendo do segmento, de onde ele sair, da região que ele sair, dependendo da qual região medular que ele sair ali e a sua funcionalidade, eles vão ser nervos motores ou sensitivos, ou na maioria das vezes os nervos espinhais, eles são nervos mistos, então eles vão ter essas duas funções, tá ok, pessoal?
E a medula espinal, né? Ou também conhecida, o que é mais dito desde antigamente na literatura, medula espinhal, né? A medula espinal é uma estrutura em formato cilíndrico, né? Alongada, esbranquiçada, que está localizada no interior da coluna vertebral e possui um ligeiro achatamento dorso-ventral, tá certo, pessoal? Ela é formada por tecido nervoso e possui como função, né, fazer a transmissão das informações dos impulsos nervosos desde o encéfalo para a periferia do corpo, bem como também integra, né, a parte do sistema nervoso periférico, né, essa parte de periferia para também o sistema nervoso central, chegando ao encéfalo, né? Então leva as informações também do corpo para o encéfalo, né? Além disso, coordena atividades musculares e reflexos, como a questão do ato reflexo, né, que se caracteriza por uma resposta rápida e involuntária diante de algum estímulo, ou seja, né, quando tem que se retirar a mão, quando encosta em uma chapa quente, enfim, alguma coisa que é tão rápida que essa informação é processada diretamente na própria medula, não chega, faz parte do sistema nervoso central, mas não chega lá na parte cerebral, né, na parte encefálica, tá certo? Já é processada ali e rapidamente tem a parte sensitiva chegando na medula e a parte que é a parte aferente, a parte motora eferente voltando para ter essa reação que é de proteção, de manutenção da homeostase corporal, tá certo, pessoal? Então, nesses reflexos, né, a gente vê que o encéfalo não está envolvido, mas a medula ela atua independentemente, sozinha, ela já faz essa parte, né? A medula, como a gente observa aqui, ela começa desde lá na região do bulbo, que é a parte final do tronco cefálico, né, também conhecido como bulbo raquidiano, tá? Desde lá já começa-se a medula, né, e depois desce por dentro das vértebras pelo forame vertebral que forma o canal vertebral, né? Então, apesar de passar por dentro desse canal, também chamado de canal medular, a medula não se estende por todo ele até o final, né? Então, o que que a gente observa? Ela iniciando ali na região craniana, né, no osso occipital, já saindo da região craniana, do osso occipital, passando pelo forame magno, como a gente já viu em osteologia, né, vai seguir até aproximadamente as vértebras lombares, formando uma estrutura em formato de cone, tá? Que aí lá embaixo ela já é chamada aqui, como está descrito, cone medular, tá bom? Então, a estrutura da medula não é uniforme, tem alguns locais de onde vai emergir os nervos para os membros e o diâmetro dela vai aumentar, né? É onde ela vai se receber esse nome de intumescência, como a gente vê na parte em cima, né? Na região mais cervical, intumescência cervical, e na parte mais abaixo, intumescência lombar, tá certo, pessoal? Então a gente vai observar essas diferenças aí, tá? São dois locais de alargamento de onde emergem esses nervos aí, nervos raquidianos, né? Que vão emergir e vão formar nervos na parte da intumescência cervical, nervos do plexo braquial, que vão fazer a inervação dos membros torácicos, tá? Dessa região cervical. E na intumescência lombar vai ter ali esse plexo lombosacral que vai fazer a inervação dessa cavidade pélvica, dessa região pélvica e dos membros pélvicos, tá certo, pessoal? E aí, a partir disso, né, a gente observa lá depois da intumescência lombar, né, já acabando ali o afunilamento, né, essa já formando em cone, a região de cone medular, tá? E aí depois dessa região de cone medular, né, vai ter ali essa parte final da medula espinhal, vai sair nervos, raízes espinhais, sacrais e caudais, né, por dentro desse cone, que vai estar pelos respectivos forames intervertebrais, formando uma estrutura semelhante à cauda de um cavalo, como a gente observa nessa imagem aqui, que ela é conhecida como cauda equina. Então, essa rede de nervos que tem nessa região de cauda equina, né, é um conjunto que constitui a parte final da medula espinhal, ao nível das vértebras lombares e sacrais, né? E aí a gente observa que por ter esse aspecto de cauda de cavalo, né, de cauda equina, ela também é uma estrutura orgânica que vai estar ali, que pode sofrer alguma lesão ou enfim alguma inflamação
e alguma inflamação nessa região, né, pode ter ali a chamada síndrome da cauda equina, né, quando o animal tem dor, quando o animal tem inflamação, quando o animal tem hipersensibilidade nessa região pélvica, quando o animal tem problema de locomoção, né, isso acomete muito cães de raças grandes, tá certo, pessoal? Então, né, pelo nome equino a gente vai lembrar de cavalo, mas não, isso aqui acontece mais, os animais têm de forma geral, mas não, esse problema acontece mais em cães e cães de raças grandes. E aí a gente falando do sistema nervoso, né, falando aqui, já falamos de encéfalo, falando de medula, vamos falar de nervos, né? A gente já falou algumas coisas nas aulas anteriores, mas vamos falar aqui a conceituação de nervos, são os aglomerados de vários axônios de vários neurônios envolvidos por tecido conjuntivo. Ou seja, é só a gente lembrar quando se tem vários neurônios juntos, né, aquele prolongamento do neurônio, aquela parte principal ali que é o axônio, né, onde vai ter a condução do impulso nervoso ali, né? Quando tem vários deles envolvidos, a gente chama de nervo, né? Então, quando é na parte do sistema nervoso central, ele é chamado de feixes, né, ou trato fascículo, né? Tanto no cérebro, na região encefálica e medula espinhal, a gente vai ter esses nervos aí, tá? Em formatos de feixes. Já quando a gente fala que é nervo, né, propriamente dito, fibra nervosa ou até feixe nervoso também, são mais esses nervos periféricos que têm prolongamentos maiores também, tá certo? Então, o que a gente vai observar que são os nervos? São aquelas estruturas que são mais esbranquiçadas, então é composto pela substância branca, por isso que a maior parte dele é necessariamente o axônio, né? É a parte maior ali, o prolongamento maior, essa parte, principalmente os mielinizados, né? Os que têm bainha de mielina, por isso tem esse aspecto esbranquiçado. Os nervos espinais, né, ou espinhais, como antigamente chamado, né, nervos também chamados de raquidianos, são aqueles que fazem conexão com a medula espinhal ou espinal, né, e são responsáveis pela inervação do tronco, membros e parte da cabeça. Tá certo, pessoal? Então, eles vão sair aos pares da medula a cada espaço intervertebral. Né? Então, isso aqui é muito importante de lembrar, a gente está vendo a anatomia animal, né? Eu gosto de sempre falar da analogia humana. Nós, seres humanos, né, nós temos, em média, nós temos 31 pares de nervos espinhais. Né? Nos animais vão ter alguma diferença, porque os animais não têm o mesmo número de ossos como nós, seres humanos. Dependendo da espécie, vão ter uma quantidade maior de pares de nervos espinais, como a gente observa nos equídeos, né, que tem, por exemplo, 42 pares de nervos espinhais. Nos ruminantes, né, de forma geral, tem 37 pares de nervos espinhais. Nos suínos, 33 pares de nervos espinhais. E nos caninos, pode ser de 36 a 37, dependendo da raça. Tá? Então, saem em pares, tá certo, pessoal? E esses nervos são classificados em nervos cervicais, né, espinhais cervicais, nervos espinhais torácicos, nervos espinhais lombares, né, nervos espinhais sacrais ou nervos espinhais coxígeos, tá? A maioria desses nervos, eles são mistos, ou seja, tem aquelas ações tanto sensitiva, né, aferente, fibras aferentes que vão receber as informações, os impulsos nervosos vão fazer a sua transformação, né, vão fazer a recepção e toda a transdução desse impulso nervoso do sistema nervoso central, e também fibras motoras, né, eferentes, que vão levar essa informação do sistema nervoso central para a periferia, tá ok? Eu acho essa imagem muito bonita, muito didática, para você ver as raízes, né, toda a parte de ramificação nervosa que tem no animal, né, então tudo saindo ali da medula, né, esses nervos espinhais aqui, você vê, né, também tem a parte do sistema nervoso central mostrando aqui a parte encefálica, né, o cérebro, o cerebelo, toda a medula, né, todo o seu trajeto, né, e as ramificações nervosas, então mostrando aí toda a parte de inervação nesse animal, nesse bovídeo. E os nervos cranianos, pessoal? Nervos cranianos são os nervos que fazem conexão, né, porque eles se originam na região encefálica, né, então fazem conexão com o resto do corpo, né, porque eles se originam lá do encéfalo, cérebro, cerebelo, tronco cefálico, e depois vai partir, né, para ter essas suas funções, tanto sensitivas ou motoras, né, ou também alguns desses nervos são mistos, e vão servir tanto pele, músculos da cabeça e órgãos especiais dos sentidos, tá? Então, nervos cranianos, porque
A maioria deles tem essa função craniana, mas a gente vai ver aqui que tem alguns pares de nervos que, além dessa região craniana, cervical, também podem inervar outras estruturas, tá? E são 12 pares de nervos cranianos, né? São numerados, né? São chamados por algarismos romanos de 1 a 12, né? Primeiro a 12º pares de nervos cranianos. E além dessa nomenclatura em numeral romano, né? Algarismo romano, também tem-se o seu nome, né? Nervo. Daqui a pouco a gente vai ver ali o nome de cada um, que está relacionado à localização, ao tipo de órgão, né? Essa numeração ela é devida à localização, à topografia, mas o nome é devido ao tipo de órgão, né? Qual órgão que ele vai estar inervando ali e posteriormente, né, a sua funcionalidade. Então existem, né, dos cranianos 12 pares. O 1 é o nervo olfatório, o 2 é o nervo óptico, o 3 é o nervo oculomotor, o 4 é o nervo troclear, tá? Então aqui já tem um bizu, os 3 primeiros são os 3 O, né? Óptico, óptico motor e oculomotor, óptico e oculomotor, né? O 4 e o 5 são os 2 T, né? Nervo troclear e nervo trigêmeo. O sexto par é o nervo abducente, o sétimo é o nervo facial, o oitavo nervo vestíbulo coclear, o nono nervo glossofaríngeo, o 10º par é o nervo vago, o 11º é o nervo acessório e o 12º é o nervo hipoglosso. Né? Essa é a descrição clássica dos nervos cranianos. E aí depois que já se tinha estabelecido essa classificação, né, pesquisadores descobriram mais um par de nervo que é o zero. Né? Ele foi batizado como zero porque ele está mais nessa região rostral ali, mas como se fosse anterior até o olfatório. Então por isso que ele ficou como o par de nervo zero, né? Par zero, nervo terminal é o nome dele, tá? E aí as pesquisas, né, não tem se ainda muita coisa descrita sobre ele, mas o que mostra é que ele tem ações viscerais. Então, pessoal, essa imagem aqui mostra os 12 pares de nervos cranianos, né, classicamente classificados. E aqui a gente pode observar, né, as suas raízes, né, tanto nessas fichinhas vermelhas e outras azuis, mostrando quais são os nervos que chegam ao sistema nervoso central e os que saem, né? Os que chegam são os aferentes, são sensitivos, trazendo as informações, né? E os que saem são os eferentes, os que levam, né? Então eles podem ter esses axônios, tanto motores, que são os eferentes, aqueles que saem, e os axônios sensoriais, né? São aqueles aferentes, aqueles que chegam, né? Ou então pode ser, tem muitos deles que são mistos, como a gente já falou. Um exemplo aqui, ó, o nervo craniano 1 é o nervo olfatório, né? E o nervo craniano 2, que é o nervo óptico. Esses dois são exemplos de nervos cranianos sensitivos, né? Então são puramente aferentes, né? Por isso que também a gente vê, né, essa ramificação mostrando aí em azul a seta em direção ao encéfalo, tá certo, pessoal? O nervo olfatório é responsável pelo envio dos impulsos sensoriais de receptores do nariz ao encéfalo, né, para o sentido do olfato. Lembra que ele vai captar isso por onde? Por quimioreceptores, né, receptores sensitivos especiais que vão estar ali na região olfatória, né, e vão fazer essa parte da olfação. Já o nervo óptico é responsável pela percepção da luz e visão, que dele tem fotorreceptores, né, na região do olho, tá? E aí ele já capta essa informação de luz e leva para processamento cerebral, né? Diferentemente, o nervo craniano 3 é o nervo oculomotor e, como o nome implica, é um nervo craniano motor, né? Eferente, ele controla o movimento do olho, né? Então, por isso que ele está em vermelho, a fibra nervosa demonstrando que é o que está saindo do encéfalo, via eferente motor, né? Outros nervos cranianos como o 5, que é o nervo trigêmeo, controla os músculos da mandíbula para mastigação, né? Um motor eferente. Também envia sensação sensitiva aferente do nariz, boca e parte da garganta, então ele é um nervo misto, né? Então a gente observa as duas funções nele, quando é assim, como outros ali, eles são considerados nervos mistos. Como a nossa aula é de anatomia, né, eu não vou me ater muito aqui a falar sobre cada par de nervo craniano, tá certo, pessoal? Mas eu vou falar um pouco sobre a localização, né, mostrando aqui nas imagens a localização desse par de nervo craniano e também
um pouco assim rapidamente sobre a sua função, né? Então, o par 1 é o nervo olfatório. Então, o nome já diz, é a sua função de olfação, e é uma olfação que sensitiva, né? É um nervo aferente, tá? Leva a informação para a região do sistema nervoso central. O 2, né, é o nervo óptico, né? Segundo par do nervo craniano, também é um nervo sensitivo, então ali é a região dele, que você está vendo ali, parte quiasma óptico, né? Então vai captar essas informações de luz, né, por fotorreceptores, enfim, lá na região do olho, tá ok? E aí vai fazer depois a transformação em imagem, né, na parte do sistema nervoso central. Aqui a gente observa, né, quando fala de tentando agrupar nervos que tenham as funções semelhantes, né, o nervo oculomotor, o nervo troclear e o nervo abducente, né, são todos nervos que vão ter como função movimentos oculares, né? Então a gente vê no nervo oculomotor músculos retos, dorsal, medial e ventral, né, músculo oblíquo ventral, músculo levantador da pálpebra, então é mais motora mesmo essa função, tá? Superiormente também na parte do músculo retrator do bulbo, fibras simpáticas e parasimpáticas, enfim, tudo aqui essa parte mais de movimentação. Tanto o nervo troclear também, ele é motor mais para o músculo oblíquo dorsal, né, já que o oculomotor também faz, mas aqui é uma forma maior, né, do troclear, e o abducente também músculo reto lateral e retrator. Então aqui basicamente são nervos motores, né, eferentes. Aqui o quinto par, o nervo trigêmeo, né? Então a gente vê a localização anatômica dele ali na imagem, né? É um nervo misto, né? Tem tanto componente sensitivo, sensorial, né, na pele, tecido mais profundo também. Então vai observar aqui ter essas sensibilidades aqui, tá? Motor dos músculos mandibulares também, então vai ter toda essa parte de mastigação aqui pelo nervo trigêmeo. É quando a gente vê também um exemplo prático quando se tem disfunção do nervo trigêmeo, né, paralisia do nervo trigêmeo, ela não consegue mastigar, porque a função aqui mastigatória, né, pelos músculos mandibulares, né, masseter ali, tudo envolvido ali, não vai estar conseguindo ser feita corretamente, porque esse nervo trigêmeo vai estar paralisado, né? A gente vê quando o animal tem intoxicação por injeção de agaroba, enfim, isso ocorre em ruminantes, tá certo, pessoal? Nervo oftalmico também, aqui, ó, como é um nervo trigêmeo, ele tem três porções, o trigêmeo, né? Então, tanto oftalmico, maxilar e mandibular. Nervo oftalmico, então, é um nervo que vai estar nervo infratroclear nos pequenos ruminantes, mais associado, né? Nervo maxilar é um nervo zigomático, mais nos bovinos, né? E nervo mandibular, que é também dos músculos mastigadores, da língua e da faringe. Então, ele tanto o trigêmeo, ele faz função ocular, da região maxilar também e na região mandibular. O par 7 é o nervo facial, também é um nervo misto, né? Tem fibras parasimpáticas que nervam as orelhas, média e externa, né? Região de face, boca, pálpebras, e também nervo áurico palpebral, né? Para o bloqueio no exame do olho. Então você, quando vai fazer aqui um bloqueio anestésico, nervo aurículo palpebral, nessa região de nervo facial, vai bloquear essa inervação do nervo facial. O nervo vago, né, o 10º par de nervo craniano, ele é muito importante, é um nervo misto, tem fibras parasimpáticas, né, que vão cuidar dessas partes de vísceras cervicais, torácicas e abdominais. Então mostra aqui que não é só na região craniana, né, como aqui na nervo laríngeo recorrente, causa ronqueira em alguns animais e equídeos, né, principalmente. Pode haver essa ronqueira aí, quando tem a paralisia do nervo vago, nervo laríngeo recorrente. E a gente pode ver disfunção vagal, principalmente em ruminantes, quando ocorre ali, né, a síndrome de Homford, né, essa disfunção vagal aí, a síndrome do nervo vago, tá certo, pessoal? Quando tem algum problema aí no nervo vago, devido a essa inervação das fibras parasimpáticas aí para a região abdominal, até torácica também, né, torácica pode dar problemas cardiorrespiratórios, né, e são mais fibras simpáticas que vão dar aquela função cardiotônica no coração, em relação a ritmo, frequência cardíaca, tonicidade, mas nas vísceras abdominais a gente observa aí o problema que não vai ter a função correta da motilidade gastrointestinal. Então o animal pode ter uma paralisia
gastrointestinal. No rumen, né, vai ter uma paralisia rumenal, não vai ter abertura de cárdia, não vai eructar, não vai liberar os gases, ele vai acabar timpanizando e ele pode morrer, né? Pode ter um timpanismo secundário a uma indigestão vagal, a uma síndrome vagal. O 11º par é o nervo acessório, também tem raiz craniana bulbar, raiz espinal, como motor aqui, músculo esplênico, ciático ventral, braquicefálico, omo transverso, trapézio, esternocefálico, ramo ventral, então tudo ramo dorsal, tá? Tudo aqui para inervar esses músculos dessa região cervical aqui, tá bom? E 12º, o nervo hipoglosso, né? Ele também um nervo motor dos músculos intrínsecos e extrínsecos da língua. Hipo, quando você fala de glosso, ali está falando dessa região de língua, né? Hipo, abaixo da língua ali. E quando se tem lesão do nervo hipoglosso, o desvio da língua para o lado normal, né? Vai ser normal isso quando se tiver lesão, tá certo, pessoal? Tendo uma lesão, é normalmente que ocorre esse desvio de língua. A língua ela vai ficar com essa falta de tônus, não vai ter essa musculatura sendo inervada, não tem tônus lingual, a língua vai ficar caída para o lado. Bom, pessoal, com isso, né, com essas informações, a gente termina a segunda parte de anatomia do sistema nervoso, tá? Peço que vocês continuem estudando pela literatura recomendada, foi essa que eu utilizei para essa aula, tá? Qualquer dúvida, falem com a gente e vamos seguindo que tem mais assunto para a gente estudar. Até a próxima aula, pessoal!